Olá, boa noite, graça e paz. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, seja com a sua casa. Aliás, enquanto nós aguardamos os nossos irmãos entrarem, eu quero dizer que você é muito bem-vindo a esta live. E eu quero orar para que você seja visitado pelo Espírito Santo nesta noite. E o desejo do meu coração é que você seja abençoado através desta palavra, daquilo que eu creio o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com cada um de vocês. Então eu queria convidar você a fechar os seus olhos por um instante. Pai de graça, de bondade, Pai de misericórdia, eu quero orar neste momento expressando toda a minha gratidão por este tempo, entendendo que o Senhor preparou tudo, que o Senhor tem uma palavra, que o Senhor vai estar abençoando as vidas, edificando vidas, trazendo o teu desafio. E acima de tudo, que o Senhor vai estar aperfeiçoando a tua boa obra nesta noite, mais uma vez. Que seja assim, que teu Espírito Santo, que é aquele que tem o poder para trazer revelação, que ele abra os olhos do nosso coração nesta noite, do coração de cada um daqueles que vão estar conosco, para que a tua palavra seja realmente vivificada e que ela cumpra o propósito pelo qual ela vai ser lançada, semeada nesta noite em cada coração. E que cada coração seja como uma boa terra e recebendo esta palavra, esta boa semente, ela venha frutificar na vida, na casa, na família, no trabalho, enfim, em todas as áreas de cada vida nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero convidar você a abrir as Escrituras ou o seu aplicativo no Salmo 63, Salmo de Davi. Salmo 63, eu quero ler apenas o primeiro versículo. Olha a declaração que Davi faz neste salmo. Davi diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, cedo te buscarei, a minha alma tem sede de ti e a minha carne anela por ti, em uma terra seca e sedenta, onde não há água. Principalmente a primeira frase, tu és o meu Deus. Não foi e nem será. É lógico que Deus ele foi, no passado, ontem, e ele vai ser sempre o nosso Deus. Mas eu quero focar nesta primeira frase, na declaração de Davi, tu és o meu Deus, tu és o meu Deus. Eu amo a palavra de Deus e este amor tem crescido. E eu espero que você também ame a palavra de Deus, porque essa palavra ela tem um nome, Jesus. Jesus, ele é o verbo encarnado de Deus. E ele é a figura central das Escrituras, desde Gênesis até o Apocalipse. Então, ame esta palavra, não gaste tempo, invista tempo nesta palavra, porque é a maneira com a qual nós conhecemos a Deus, Nós, através da leitura das Escrituras, que não é uma palavra simplesmente, mas Paulo fala que é o poder de Deus. Então, as Escrituras são o poder de Deus. Elas têm o poder de trazer salvação,
de trazer libertação, de trazer cura, ela é alimento, ela é remédio, enfim, ela é tudo o que você precisa. Como eu costumo dizer, este é o manual do fabricante. Então, se você quer crescer na sua experiência, na sua intimidade, se você realmente quer conhecer Deus, invista tempo com esta palavra, nesta palavra. Mas nós lemos este primeiro versículo do Salmo 63, Salmo de Davi, ele diz: Senhor, Tu és o meu Deus. E eu estava pensando com relação a isso e eu quero fazer uma pergunta para você. É algo que veio ao meu coração, uma lembrança que veio ao meu coração, e esta ilustração, eu creio, vai ajudar você a entender melhor esta palavra. Eu quero perguntar para você se você se lembra, né, do tempo em que você namorava esta que hoje é a sua esposa. Eu comecei a pensar com relação a isto. Não quero expor a minha esposa, a Cris, mas eu comecei a me lembrar. Eu me lembrei da primeira vez em que eu vi ela, que ela apareceu diante de mim. E eu não sou muito bom em guardar detalhes, mas eu me lembro até do vestido que ela usava naquele dia. Eu vi ela dentro de um ônibus sentada, linda, maravilhosa, encheu os meus olhos, como eu creio deve ter enchido os teus olhos, da sua amada, do seu amado, não importa. Mas eu queria que você trouxesse a lembrança a isto, porque eu creio, que você era capaz de fazer qualquer sacrifício para estar junto, para estar perto. Eu me lembro, que eu pegava um ônibus da minha casa todos os dias, eu atravessava a cidade para poder pegar ela na saída da escola. Então nós pegávamos um outro ônibus de volta até a casa dela. Era coisa de 30, 40 minutos de ônibus, não era algo muito perto. Mas o que para alguns poderiam parecer uma coisa meio doida, meio louca, para mim era prazeroso fazer isto. Então eu atravessava a cidade para pegar ela na saída da escola, eu voltava com ela num outro ônibus, descia perto da casa dela, levava ela até o portão, dava um beijo de boa noite nela e voltava para casa. Tudo isto para poder estar, mesmo que por um período pequeno de tempo, ao lado dela. E eu creio, que com o passar do tempo, você foi conhecendo cada vez mais, ela, essa sua amada. E o engraçado que eu dizia, para ela depois, quando a gente começou a namorar, que quando eu a vi pela primeira vez, como eu disse, linda, maravilhosa, radiante, uma morena, de olhos claros, eu achava que ela era muita areia para o meu caminhãozinho. Talvez não foi diferente com você, mas eu creio que com o tempo você começou a conhecer esta que hoje é a sua namorada. Eu não digo de outras, de repente você pode ter namorado outras pessoas, outras meninas ou outros rapazes, mas especificamente esta que hoje é a sua esposa ou seu esposo. Eu creio que com o passar do tempo, você começou a conhecer ela cada vez mais, cada vez mais. E com o passar do tempo, este conhecimento
foi crescendo, foi aumentando, a sua intimidade com ela foi crescendo, você começou a conhecê-la cada vez mais, muitas vezes até o ponto de saber o que ela estava pensando. Eu imagino que se, no meu caso, ela se colocasse a Cris numa sala com muitas mulheres conversando, com o tempo eu seria capaz de distinguir a voz dela, de reconhecer a voz dela, mesmo em meio a muitas pessoas falando. Eu seria capaz de conhecer o cheiro dela. Eu me lembro de muitas dinâmicas em encontros de casais que se vendava, né, os olhos do esposo, e ele de alguma maneira precisava reconhecer a sua esposa no meio de outras, às vezes pelo cheiro, às vezes por tocar na mão. Então, eu creio que este conhecimento, ele foi crescendo, né, na sua vida com o passar do tempo. E vocês construíram uma história juntos, de experiências, de acontecimentos, e com certeza, com o tempo, você passou a amá-la, você passou a confiar nela, e com certeza você passou a conhecer ela muito mais, cada vez mais. Então, por quê? Porque é importante a gente entender esta questão no nosso próprio relacionamento com Deus. Porque o que eu quero tratar nesta noite, eu quero falar com você. Eu quero falar sobre crer versus conhecer. Crer versus conhecer. Eu fui procurar uma estatística, né, um censo, e o último censo que foi realizado no Brasil foi em 2010. E este censo ele aponta que naquela época, na nossa população, 8% desta população eram formada de pessoas que não tinham religião ou eram ateus professos. E que cerca de 80% da nossa população eram pessoas compostas de católicos e de evangélicos, mas de pessoas que criam em Deus. Criam em Deus. Então, um percentual até grande. Mas a grande questão é, quantas destas pessoas realmente que diziam crer em Deus, realmente conheciam a Deus? Eu creio que, infelizmente, um percentual bem pequeno. Eu creio que grande parte desses que professavam conhecer a Deus, né, conheciam um Deus de reputação. Conheciam a Deus talvez de umas poucas vezes de ir a uma igreja, ou que talvez conhecessem a Deus de ouvir histórias bíblicas. Mas, apesar de professar crer em Deus, não conheciam a este Deus, ou tinham um conhecimento de Deus de reputação, como nós costumamos dizer, de segunda mão. Esta é a experiência, ou esta foi a experiência de Jó. Se você já leu o livro de Jó, você vai se lembrar disso. Jó, ele era um religioso, ele cria em Deus, oferecia sacrifício a Deus pela vida dele, pela sua família, pelos seus filhos. Mas, na sua trajetória, a narrativa do livro de Jó fala de um sofrimento que deve ter durado cerca de 9 meses. Por quê? Porque Jó era próspero, era rico, tinha uma boa família, era uma pessoa feliz, eu creio.
Mas num só dia, né, diante de uma tentativa de Satanás diante de Deus, de dizer que Jó cria em Deus, né, e oferecia sacrifícios, e, enfim, mas era porque Deus o abençoava sempre. E com a permissão de Deus, nós vemos que num só dia Jó perdeu tudo que ele tinha. Ele perdeu os filhos, ele perdeu os bens, e ainda por cima foi acometido de uma enfermidade, né? A palavra diz que ele se raspava, né, com um caco de telha, ele tinha feridas purulentas por todo o seu corpo. Mas enfim, mas nós vemos ao longo desta trajetória que no último capítulo, no capítulo 42, toda esta trajetória levou Jó a mudar justamente a experiência que ele tinha, o seu conhecimento, a sua intimidade com Deus. Porque se você depois quiser ir ver, lá no capítulo 42, o Jó testemunha que ele conhecia Deus até então de ouvir falar. Como eu disse, um conhecimento de segunda mão, mas que a partir daquele momento a sua experiência, o seu conhecimento de Deus mudou. Ele passou a conhecer Deus, de andar com Deus. Então, eu creio que dentro desta estatística daqueles que dizem crer em Deus, um percentual muito grande, né, conhece Deus, né, só de reputação, de ouvir falar, de histórias que foram contadas, não de uma experiência real. Mas eu também creio que um percentual também grande de pessoas que professam crer em Deus, né, ou conhecem Deus como uma lembrança, como uma experiência lá de trás, de anos atrás. Né? Assim como eu creio que cada um de nós, durante a infância, teve amigos, né? Ou um amigo que você conviveu com ele o dia todo. Eu tive um amigo assim. Nós estudávamos na mesma escola, então a gente ia para a escola junto, voltava junto, aí almoçava, aí a gente brincava junto, jogava bola junto, enfim, por um grande período, por um longo tempo, eu podia dizer que eu conhecia este meu amigo, mas só que de repente, por alguma razão, depois ele foi embora. Ele foi embora. E 20 anos depois, de repente, eu encontro este amigo novamente. Mas agora eu poderia dizer, olha, eu conhecia este amigo, mas hoje eu já não conheço mais. Não posso dizer que eu conheço. Então, esta experiência ligada lá atrás, uma experiência lá atrás, você pode ter experimentado a graça de Deus, o favor de Deus, a bondade de Deus, mas foi uma experiência lá de trás. E este conhecimento, esta experiência, ela não prosseguiu. E você vive, né? Você crê em Deus, mas vive desta experiência lá de trás, que aconteceu anos atrás. Isto não prosseguiu. Eu creio que um grande percentual das pessoas que professam crer em Deus tem essa experiência, né? Tem essa experiência. Crer em Deus é importante, sim, e é necessário, né? Mas Tiago,
ele declara que se nós declaramos que cremos em Deus, num único Deus, nós fazemos bem. Mas ele diz, mas até os demônios creem e estremecem. Então, crer é importante sim, mas Deus espera muito mais de cada um de nós. Deus espera muito mais de você. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 10, verso 19, eu queria que você abrisse comigo, eu queria ler Hebreus 10, o versículo 19 e o 20. O escritor aos Hebreus, ele diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus, por um caminho novo e vivo que ele preparou para nós, através do véu, isto é, da sua carne. Na velha aliança, nós sabemos que a presença de Deus era simbolizada pela arca que estava lá dentro do templo. Então, tinha o templo, tinha o átrio, onde todos, o povo de Deus ali ficava. Depois tinha um lugar santo, onde o sacerdote fazia sacrifício. E tinha o santíssimo lugar, que era separado por uma cortina, por um véu, onde estava a arca da aliança, que era o símbolo da presença de Deus. E ali ninguém podia entrar. A única pessoa que podia entrar ali, que tinha acesso ali, era o sumo sacerdote, e ele podia fazer isto uma vez por ano, uma única vez por ano, e antes ele precisava oferecer sacrifício pelos seus pecados, porque senão, ao entrar, ele ia ser fulminado. Mas as pessoas não tinham acesso a este lugar da habitação de Deus. Mas nós estamos na nova aliança. E na nova aliança, nós temos sim livre acesso ao trono da graça de Deus. Mas este texto de Hebreus está dizendo o seguinte: olha, Jesus, pela sua obra, pelo que ele realizou na cruz, pelo sangue que ele derramou naquela cruz, ele abriu um novo caminho. Nós temos livre acesso ao trono da graça de Deus. Mas este lugar da habitação de Deus não é mais um lugar, não é mais um templo, uma igreja como nós sabemos. Deus não está lá, naquele salão, naquele lugar de reunião. Por quê? Paulo, que escreveu a maioria das cartas no Novo Testamento, quando ele escreve a carta aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 3, verso 16, e no capítulo 6, verso 19, ele fala claramente que nós somos templos de Deus e que o Espírito Santo habita dentro de cada um de nós, de todo aquele que nasceu de novo, de todo aquele que creu e recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, o templo hoje sou eu e é você. Se você tem uma experiência com Deus, com Cristo, se você nasceu de novo, Paulo deixa claro que o Espírito Santo habita dentro de você, que nós somos a habitação de Deus. E no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 23, depois você pode ler lá, conferir, Jesus ele diz assim: e se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos habitar nele, morar nele. Então, fica claro, nós somos templo de Deus, habitação de Deus no seu Espírito. Então, é promessa. É promessa. Então, o caminho está aberto. Jesus abriu um novo e vivo caminho para que nós possamos ter intimidade, comunhão com Deus.
para que nós possamos conhecer a Deus. Então, é o que Deus espera de nós. Deus espera sim que você creia, mas Deus espera muito mais. Ele quer que você o conheça. O conheça. O conheça, é isto que Deus espera de você. De repente você pode dizer, olha, mas eu creio em Deus. Não basta, né? Há tantas pessoas que não creem em Deus, mas eu creio em Deus, não é suficiente. É importante, mas não é suficiente. Como cristão, Deus espera que você o busque, que você o conheça cada vez mais. E se você começar a buscar e a conhecer este Deus, né, e continuar a buscá-lo, você vai passar a conhecê-lo cada vez mais. Cada vez mais. E isso é importante por quê? Porque quanto mais você conhecer a Deus, quanto mais você buscar a Deus, né, há promessas para você. Há promessas que declaram que Deus recompensa, que Deus dá presente para aqueles que o buscam. E Deus espera isto. E quanto mais você buscá-lo, mais você vai conhecê-lo. E quando nós entramos neste processo, eu já tenho falado sobre isso já há algum tempo, você está alargando, você está fazendo crescer o espaço de habitação do Espírito Santo na sua vida. Quando eu me ponho a buscar a Deus, este espaço de habitação, ele vai crescendo, ele vai aumentando. E é isto que Deus quer e espera de cada um de nós. Porque o que Deus tem para a sua vida é plenitude. Deus, ele não quer apenas uma parte de você, algumas áreas da sua vida. Ele quer controlar você, ele quer governar toda a sua vida. Quando você creu através do Evangelho em Jesus, você o recebeu não só como Salvador, mas você recebeu também Ele como Senhor da sua vida. Nós precisamos entender que o reino de Deus não é um reino físico. O povo judeu, Jesus veio para o seu povo. O povo judeu não creu em Jesus, por quê? Porque eles esperavam um reino físico. Mas o reino de Deus, ele é um reino espiritual que se estabelece na vida das pessoas, na vida de todo aquele que crê em Jesus e o recebe como Senhor. Paulo, quando escreve as suas cartas, ele diz que ele nos transportou do império das trevas para o reino de Deus. Então, reino fala em um rei, em alguém que reina, que governa. E é isto que Deus espera e quer de cada um de nós. Ele quer nos encher completamente. Ele já habita em nós. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, mas na medida em que nós buscamos a Deus, né, crescemos na nossa intimidade, crescemos no nosso conhecimento, no conhecimento dele, este lugar de habitação, ele é ampliado, Deus cresce dentro de nós, e ele vai, né, crescendo até chegar a um ponto de que ele governa toda a nossa vida, a nossa existência. E quando isto acontece, quando nós conhecemos e continuamos conhecendo Deus, que ele habita dentro de nós,
nós vamos passar a reconhecer a sua voz. Quando nós ouvirmos a voz de Deus, nós vamos reconhecê-la. Assim como eu disse que você era capaz de conhecer a voz da sua amada, mesmo num ambiente cheio de outras mulheres falando, você era capaz de reconhecer. Mas isto veio como? Na medida em que você foi conhecendo a sua amada. E isto vai acontecer na medida em que nós conhecemos e continuamos conhecendo a Deus. Porque eu tenho a convicção de que esses dois primeiros grupos, né, têm dificuldade em reconhecer a voz de Deus, em diferenciar a voz de Deus e a voz do diabo. Porque ele é um enganador e ele vem muitas vezes com uma voz doce, sutil, com dardos inflamados, para induzir você ao erro e ao engano, para trazer acusação sobre a sua vida. E nós, né, pela obra de Cristo, pela graça de Deus, porque o favor de Deus está sobre a nossa vida, pela obra de Cristo lá na cruz, Paulo fala em Romanos 8 que não há mais condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Estar em Cristo é crer nele, é crer na obra dele. Então, nós estamos debaixo do favor de Deus, e quando Deus olha para nós, ele não enxerga mais condenação. Por quê? Porque Cristo pagou um preço pelos nossos pecados naquela cruz. Então, ele já foi, né, o teu pecado foi colocado nele, no corpo dele. Ele atraiu sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas maldições. E nós vivemos hoje debaixo do favor de Deus. Não há mais acusação. E muitas vezes nós aceitamos condenação sobre a nossa vida. Nós aceitamos. Nos sentimos, achamos, pensamos que nós não somos merecedores da bênção de Deus, do favor de Deus, mas Ele escolheu nos conceder, nos dar, nos favorecer. Não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com você. Não é pela sua justiça, é pela justiça de Cristo. Não é pela sua obediência, mas foi pela obediência dele. Entenda, eu tenho repetido isto. Na velha aliança, Deus dizia: faça, obedeça. Só quem obedecia se tornava merecedor, mas nenhum homem por si só tinha condição de obedecer a Deus. Por isso que as alianças estabelecidas lá na velha aliança, né, no Velho Testamento, o homem não conseguia cumprir a sua parte. Mas na nova aliança, Deus não diz mais faça. Deus diz: eu fiz por você. Eu fiz no seu lugar. Então, é pela obediência de Cristo é que Deus olha para a sua vida, né, e não vê mais condenação. Então, não aceite acusação, né? Mas existe, dentre esse grupo, um percentual, infelizmente ainda pequeno, mas que pode crescer, daqueles que têm intimidade com Deus. É hoje e agora, como eu disse, né? Como eu disse, hoje e agora, que são capazes de ouvir e reconhecer a voz de Deus, né? Que
são capazes e querem a todo momento estar falando com Deus, e que vão sentir falta quando, por alguma razão, por algum tempo, ficarem sem esta comunhão, este relacionamento, esta intimidade, vão sentir falta, assim como a gente sentia falta. Então, nós queremos e vamos crescer no conhecimento de Deus. Nós queremos isto, nós anelamos isto, né? Como o salmista, neste Salmo 63, ele está declarando que ele tinha sede e fome de Deus. Mas a grande questão é que este conhecimento, na medida em que nós vamos crescendo na nossa intimidade com Deus, no nosso conhecimento com Deus, os nossos atos, as nossas atitudes, eles vão mudando, naturalmente eles vão mudando. Por quê? Porque as nossas práticas diárias, elas mostram claramente, né, se nós conhecemos a Deus e qual é o nível do nosso conhecimento de Deus. Porque senão nós podemos declarar que nós cremos em Deus, mas nós vamos viver como se Ele não existisse. Este que é o grande perigo. E esta palavra, isto veio, né, para mim em primeiro lugar. Por quê? Porque eu corro este risco. Eu creio em Deus, mas as minhas atitudes, os meus atos, muitas vezes dizem o contrário. Dizem o contrário. Né? E João, né, na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso de número 3, ele diz assim: nós sabemos que o conhecemos, né, pela nossa obediência, porque nós obedecemos aos seus mandamentos, que é o que Jesus, em João 14, fala: ó, se alguém me ama e obedece a minha palavra, nós vamos vir, eu e o Pai, e vamos habitar nele. E o Espírito Santo habita dentro de nós. Então, esse relacionamento, esta experiência de conhecer Deus cada vez mais, vai mudar naturalmente os nossos atos, as nossas atitudes, né? A nossa própria maneira de viver. Por quê? Porque o nosso grau de conhecimento vai testificar, né, que nós cremos e que nós realmente conhecemos a Deus. Então, volta comigo lá para o Salmo 63. Olha a experiência do salmista Davi. Eu vou repetir o verso de número 1, porque ele diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, és hoje, aqui, agora, e Ele é o nosso Deus, Ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus. Mas olha as práticas: cedo eu te buscarei, a minha alma tem sede de ti, minha carne anela por ti. Sede e fome de conhecer a Deus, de estar com Deus, de ter intimidade com Deus, para ver o teu poder e a tua glória, assim como te vi lá no santuário, porque a tua benignidade, a tua bondade é melhor do que a vida. Então os meus lábios te louvam. Então, as práticas na vida de Davi, né, demonstram um conhecimento com Deus, uma intimidade com Deus. Davi está falando: olha, logo de manhã, logo cedo, eu já te busco. Por quê? Porque
Minha alma anela por isso. Minha alma anela por isso. A tua bondade, Senhor, é melhor do que a vida. Por isso eu te louvo. Louvor, vida de louvor, vida de adoração. No verso 4, assim eu te bendirei enquanto eu viver. Eu vou te bendizer, Senhor, enquanto eu viver, em todo o tempo, independente das circunstâncias. Independente do que eu estou vivendo, eu entendo que pela tua graça, pelo teu favor, eu estou numa posição, imerecida. Não foi por mérito, não foi pela minha obediência, mas porque eu criei. Crer é importante, sim, é importantíssimo. Mas Deus espera mais de cada um de nós. Ele espera que o nosso conhecimento dele cresça. E vai crescer, e tem crescido, e vai continuar crescendo, na medida em que nós continuamos buscando Deus, através da sua palavra, através da oração. Oração é relacionamento. E quanto mais nós mantemos comunhão com Deus, mais a nossa intimidade cresce. Mais a nossa intimidade cresce. E o salmista, ele continua dizendo, no versículo 6, quando eu me lembrar de ti sobre a minha cama. Quantas vezes no nosso dia a dia, na correria do dia, às vezes nós não paramos nenhum momento para falar com ele, mas de repente bate a saudade, de repente vem a saudade, e o salmista, ele está falando, e aí eu me lembro de ti na minha cama, e eu medito sobre ti na vigília da noite. Verso 8, a minha alma te segue de perto. A minha alma te segue de perto. Foi a experiência de Jó. A mudança é drástica na experiência daquele homem, porque ele tinha um conhecimento de Deus de segunda mão. Ele só conhecia Deus de ouvir falar. Ele tinha um conhecimento de Deus, de uma experiência passada, talvez, mas ele passou a conhecer Deus na intimidade. Ele começou a caminhar com Deus. E o conhecimento dele, de Deus, cresceu. E isto levou ele a uma experiência nova com Deus. É isto que Deus tem proposto para cada um de nós. Não viva menos do que isto. Entenda, não é mérito. Não é mérito. Deus escolheu favorecer você. Através da obra que Cristo realizou na cruz do Calvário, você se tornou, em primeiro lugar, filho amado de Deus. Todos são filhos? Não, não é o que as Escrituras dizem. Ele veio para os seus, Evangelho de João, no capítulo 1, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, em Cristo, como eu disse, ele é a figura central de toda a Escritura. Em Cristo, você foi feito filho amado de Deus. Paulo declara que se nós somos filhos, nós também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo das promessas. Aliás, eu tenho dito e repetido, Paulo, ele declara,
em Efésios, na sua carta, que Deus, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Tudo é nele, é através dele, é através da obra que ele fez, que ele realizou naquela cruz do Calvário. Então, Deus escolheu te favorecer. E o que ele espera de você é que você creia sim nele. Tudo é pela fé. É necessário, é preciso crer. Mas ele espera mais de cada um de nós cristãos. Ele espera que nós o conheçamos e que nós prossigamos em conhecê-lo. É isso que ele tem, é isso que ele espera. Para encerrar, né, se você quiser abrir, há um texto de Oséias, no capítulo 6, verso de número 3, um versículo bastante conhecido. Se você quiser abrir, procurar Oséias 6,3, eu tomo um gole de água enquanto isso. Oséias 6,3 é um texto bastante conhecido, você vai lembrar. O profeta diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos, nós precisamos conhecer, mas nós precisamos continuar neste processo, porque precisa ser a nossa experiência e quanto mais você conhece de Deus, mais você entende que você precisa conhecê-lo ainda mais. Há uma versão moderna que diz assim: façamos um esforço para conhecer o Senhor, e Ele virá a nós, tão certo como a vinda do amanhecer. Então é uma promessa de Deus, desde a velha aliança, de que todos aqueles que buscam a Deus, que continuam buscando, vão ser recompensados, vão receber presentes. Destes são as promessas. Então, que você continue conhecendo a Deus e prossiga na sua caminhada cristã, conhecendo e experimentando este Deus maravilhoso, que ama você, que ama a sua casa, que ama abençoar você. Aliás, Ele já te abençoou. Nós temos, olha, os estudiosos falam em milhares de promessas, milhares, ao longo de toda a Escritura. Mas entre tantas, né, no domingo passado, eu destaquei uma promessa feita a Abraão e toda a sua descendência. A promessa de que nós herdaríamos o mundo. Quem são a descendência de Abraão? Somos nós. Abraão é o nosso pai da fé. Ele creu em Deus e isto foi imputado a ele como justiça. Nós cremos em Jesus e pela obra, pelo preço que ele pagou, pelo seu sangue, né? Pela sua obediência, nós também fomos declarados justos diante de Deus. Não é mérito nosso, é dele, é por causa dele. Mas você se tornou justo diante de Deus. Não existe mais condenação sobre a sua vida. Ele pagou um preço para que todos os seus pecados fossem, né, perdoados. Já foram, né, naquela cruz, pelo sangue que ele derramou, cumprindo toda a justiça de Deus. Ele sofreu para que você pudesse receber a filiação de filho, né, a herança como filho, né, e você pudesse desfrutar
de uma vida de intimidade e comunhão. E quanto mais você conhece a Deus, tanto maior vai ser a sua experiência com Ele. Então eu quero orar pela sua vida, né? Fica o desafio para você. Eu creio que você é alguém que conhece a Deus na intimidade. Então continue buscando conhecer este Deus cada vez mais. E lembre-se que você tem livre acesso ao trono da graça de Deus. Deus escolheu favorecer você. Você está debaixo do favor de Deus. Não saia desta posição. Continue buscando, continue conhecendo a Deus cada vez mais. E Ele vai ser o Deus da sua vida. Eu creio que você pode dizer: Deus, Tu és o meu Deus, e vai ser sempre o Deus da minha vida, da minha salvação. Pai de graça, eu quero orar pela vida dos meus queridos, para que esta palavra possa ser, no poder do Espírito Santo, ser vivificada em cada coração daqueles que a ouviram, daqueles que vão ouvir ainda a gravação desta live, que cada vida possa receber o toque do Espírito Santo, esta revelação, este rema que vem da parte de Deus, e que eles continuem conhecendo e prosseguindo em conhecer a Deus cada vez mais, desfrutando desta vida de comunhão e intimidade, que só cresce e avança cada vez mais, sempre para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus, Deus abençoe você, uma semana de muita vitória, mas acima de tudo, uma semana de relacionamento, de intimidade, de conhecimento de Deus para você e toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém.